Olá, queridos ouvintes, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Bem-vindos a mais um episódio do Quebra da Quinta Parede. E no episódio de hoje nós vamos falar de um ponto bem polêmico que existiu em Hollywood, que até hoje afeta todo mundo, que é assim, não tem como explicar, né? É Marlon Brando. Primeiramente, antes de tudo, é Marlon Brando. Marlon Brando é um ser de amor e ódio que permeou toda a indústria de Hollywood e influenciou toda uma cultura com o passar do tempo. E ele fez muita coisa, mas assim, coisa até demais. Tipo, realmente foi demais. Foi até mais do que foi prolongado, sabe? A gente vai falar especificamente desse ponto, porque se eu for falar do Marlon Brando em geral vai ter que dar um áudio de 3 horas e a Gabriela não pode fazer um áudio de 3 horas porque é tempo pra caramba, é muita coisa. Mas já só falando do relacionamento dele, acho que já vai dar um bom tempo, porque, minha nossa senhora, os casos românticos que o Marlon Brando teve em sua vida é uma coisa assim muito impressionante. No Brasil, ele é parente do Mr. Catra, né? Do finado Mr. Catra, com certeza. Porque pelo ano Pet Satuki já teve de filho aí, nem se fale. Mas vamos logo direto ao tema aqui, né? Da minha colinha. No episódio que teve da biografia do canal A&E sobre o Brando, o biógrafo Peter Manson ele comenta: por um lado, ser uma celebridade permitiu que Marlon se vingasse do mundo que o magoou tão profundamente, que o deixou tão marcado. Por outro lado, ele odiava isso porque ele sabia que era falso e efêmero. E é esse ponto aqui que eu queria começar. É verdadeiro, porque o início da vida de Brando não foi lá uma coisa muito boa. Ele viveu em condições precárias de quando era muito criança, já nos Estados Unidos. Ele já era apaixonado por uma moça que cuidou dele na época, né? Não vou aqui revelar o nome dela. Ele simplesmente teve uma afeição sexual por ela muito grande, que a partir disso, né, a partir de que ela rejeitou todas as investidas dele, é que ele começou a simplesmente pirar nessa questão do relacionamento. Isso daqui de uma maneira bem geral, porque assim, isso daí ia prejudicar muito aí no futuro. É bem difícil de falar, porque todo mundo sabe que o Marlon Brando foi um grande ator, né? Foi uma pessoa que marcou muito a cultura pop, mas não dá pra se esquecer que ele fez muita coisa em termos de se relacionar, que literalmente foi uma besta. Não tem outra palavra para se dizer. Olha só esse outro exemplo aqui. Em 2018, Quincy Jones, esse mesmo, produtor do Michael Jackson, que aliás eu vou ter que falar aqui porque Marlon Brando teve uma relação com Michael Jackson, não uma relação amorosa. Ele teve uma relação de amizade muito grande com o Michael Jackson. Em 2018, Quincy Jones e a Jennifer Lee afirmaram que Brando teve uma relação sexual com o comediante e ator do Superman 3, Richard Pryor. Apesar da filha dele ter contestado essa informação, não tem como mentir, porque o Marlon Brando, acho que ele transou com todos os ícones de Hollywood e até mais, sabe? Ele literalmente totalmente fez a farra lá por dentro de cenários da Broadway. E agora vamos entrar ainda mais nesse assunto. Se eu falei que ele foi parente do Mr. Catra, foi porque ele foi pai de pelo menos 11 filhos. Assim, 11 filhos confirmados, né? Não confirmados, vai aumentar esse número. Eu acho que vai aumentar muito. E 3 dos quais foram adotados. Em 1976, ele disse a um jornalista francês, abre aspas, a homossexualidade está tão na moda que não é mais notícia. Como um grande número de homens, eu também tive experiências homossexuais e não tenho vergonha. Nunca prestei muita atenção ao que as pessoas pensam de mim, mas se há alguém que está convencido de que Jack Nixon e eu somos amantes, que continuem a fazê-lo. Eu acho isso engraçado. Fecha aspas. Ele teve diversos casos, né? Um dos meus atores favoritos na época de Hollywood, né, clássica, é o James Dean, como ele fez o filme Rebelde Sem Causa.
E pasmem, ele teve um relacionamento com o Marlon Brando nessa época, né? Todo mundo fala que, assim, era uma coisa maluca, mas realmente isso aconteceu. Muitas fontes afirmam que foi verdadeiro, que ele teve esse relacionamento e que, pra você ter noção do quão louco era, o Marlon Brando ele pegava, aquelas estacas que você coloca em boi assim pra você afirmar que é seu, que tem seu selo e tudo mais. Então ele fez isso no James Dean. Resumindo, agora você sabe por que eu tô meio assim pra falar do relacionamento dele. Que era uma loucura, cara, era uma loucura. E teve um episódio de uma festa que ele pegou uma flor e colocou no rabo e saiu dançando assim no meio de todo mundo, sabe? Ficou nu, totalmente nu. Ele já pegou a Elizabeth Taylor, ele já teve um relacionamento com a Marilyn Monroe. E esse relacionamento com a Marilyn Monroe foi doido, porque foi ele, foi o Frank Sinatra e foi o John F. Kennedy. Rapaz, os três, olha, pac, tendo um relacionamento com ela. E isso refletiu muito. Se quiser, vocês pegam um vídeo no YouTube que é a Marilyn Monroe cantando pro John F. Kennedy antes de morrer, em 1962. Um pouquinho antes, assim, ela tava completamente bêbada e ela canta lá. E você sabe, né, a história da Marilyn Monroe é muito triste. E o Marlon Brando teve um relacionamento com ela. Além disso, ele teve com uma atriz mexicana, Katy Jurado, que, segundo, entre as próprias aspas aqui, ela tinha seus olhos enigmáticos, negros como o inferno, apontando para você como flechas de fogo. Além disso, ele teve com a cantora porto-riquenha Rita Moreno. Esse também foi outro relacionamento doido, né? Porque depois de um aborto mal sucedido, ela tentou cometer suicídio por overdose de seus comprimidos de dormir, mas ela ainda continua viva. E anos depois que se separaram, ela interpretou o seu interesse amoroso no filme A Noite do Dia Seguinte, que foi, né, também baseado um pouco na história do Brando. E, cara, ele já ficou com a Elizabeth Taylor, ele já teve relacionamento com eu acho que só não teve com a Audrey Hepburn, só ela, praticamente. Mas assim, de resto, pelo amor do Pai de Santo, o Marlon Brando pegou todo mundo de Hollywood. Ele foi lá, olha, meteu a cascar todo mundo. Ele fez uma coisa assim muito louca, até porque ele era um sex symbol da época, né? Fazia festas loucas regadas a orgias. Basicamente foi isso, sabe? O relacionamento do Marlon Brando. Ele também, vindo desses relacionamentos amorosos aí, foi pego por um paparazzi, né? E tentou bater no paparazzi, mas não deu certo. Aí ele foi pra um talk show do The Kevin Show. E lá tava o mesmo cara, mas aí ele conseguiu pegar e deu uma porrada tão forte no cara que quebrou a mandíbula dele. E aí pagou um acordo extrajudicial de $40 mil. E toda vez que depois que esse paparazzi foi bater foto dele, ele tava de capacete, porque o Marlon Brando era violento pra caramba. Assim, todas as atrizes e atores que tiveram algum tipo de relacionamento com ele, legal que ele também era sadista, sabe? Para se dizer menos assim, para se dizer de uma forma mais eufêmica possível. Ele era sádico nos relacionamentos dele. E como eu falei, além daquele varão que ele meteu no James Dean, doido, né, minha mente. Depois que ele meteu aquela vara no James Dean, né, daquela vara de selo de qualidade boi, ele fazia outras coisas muito além disso, muito a lá Christian Grey em 50 Shades of Grey, só que bem pior. E ele realmente teve diversos tipos de relacionamento, né, com várias mulheres, com vários tipos de atores, uns casos extraconjugais, enquanto ele ainda era casado. Em um de seus casamentos, porque esse cara casou mais de, 5 vezes na vida. E também teve aquele caso do último Tango em Paris, que foi aquele episódio escroto pra caramba. Até mesmo ele ficou muito decepcionado depois com a forma de como ele atuou, porque de fato foi um estupro. Cena que você for assistir, eu não vou dar detalhe dessa cena, mas o que aconteceu nessa cena foi justamente o estupro. A própria mulher confirmou anos depois disso, a própria atriz, né, confirmou anos depois disso, e o próprio Marlon Brando também confirmou anos depois disso. E o que acontece é que isso também fez o Marlon Brando se sentir mal, mas nunca deixou dele ser a besta sexual que ele foi. Basicamente isso. Existe uma grande diferença entre o Marlon Brando ator, né, como ele interpretou o Dom Vito Corleone em O Poderoso Chefão, em outras grandes atuações que ele fez nos anos 50 e 60, mas essa parte da vida dele foi bem maluca mesmo. Ele só realmente parou porque, com o passar do tempo, começou a ficar mais velho, começou a ter obesidade,
né, sofria de diabetes tipo 2. E aí com isso ele não conseguia mais ter o mesmo pique que ele tinha na época que ele era mais jovem. Caso queiram saber, uma das últimas gravações dele foi uma música do Michael Jackson chamada You Rock My World. Você vai lá, vai aparecer um cara que vai falando e tudo mais, né? Um cara de chapéu, sentado numa poltrona, que é o Marlon Brando, que interpreta um gangster lá, Dom Vito Corleone. Isso aqui foi um outro resumo bem básico. A vida de Marlon Brando foi muito louca, tem livros e livros e livros, tem documentários falando sobre isso, né? Ele passou o rodo em geral em Hollywood, resumidamente falando. Teve filho pra caramba, teve relacionamento com ator, com pintor, com cantor, com compositor, com comediante, com jornalista, teve com um diretor de fotografia, teve com assistente de produção, teve com não sei o que, rapaz. O Marlon Brando fez tudo, pouco mais, sabe? Em Hollywood. E ficou marcado realmente na cultura pop. Foi o grande bad boy que existiu, né? Apesar do James Dean estar em competição com ele, mas o Marlon Brando sempre teve esse espírito bad boy da vida, teve esse espírito muito revoltante da vida, de ser um cara bem besta sexual da época. E ele conta isso daí em sua própria autobiografia, que você pode pesquisar depois, chamada Marlon Brando. E ele escreve isso daí, escreve com muitos detalhes do que aconteceu, né? Do relacionamento que ele quase teve com a sua cuidadora, que resumidamente não quis nada com ele, mas que ele era super apaixonado por ela. E com várias outras moças que ou tentaram se matar, ou se mataram por causa disso, ou de coisas que foram até em absurdos, como o caso do estupro em O Último Tom em Paris. Então, Marlon Brando foi uma personalidade muito louca, muito polêmica, que até hoje questiona-se se o que foi mais importante, pelo qual ele vai ser lembrado, vai ser pelas atuações dele ou pela vida sexual que ele teve. Querendo ou não, as atuações dele foram bem marcantes mesmo. Seja como o pai do Superman, o pai do Kal-El, ou seja pelo mafioso Dom Vito Corleone, seja pelos filmes de bad boy que ele fazia, dos anos 50, seja por toda a filmografia e a atuação que ele fez, que foram, sim, de fato, muito impressionantes. Mas esse ponto da vida dele, cara, muita coisa rolou. Então é isso, eu espero que tenham gostado desse episódio. Foi um episódio realmente bem polêmico, bem difícil de ser falado, porque o Marlon Brando era doido nesse sentido, e vai ficar eternamente no mundo do cinema como um dos maiores atores de todos os tempos. Então é isso, meus caros ouvintes, esse foi o episódio de hoje. Obrigado por escutarem, compartilhem, se inscrevam no canal, se inscrevam também nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, ajuda no Ko-fi, faz uma transferência bancária, porque dinheiro, meu amigo, dinheiro é muito bom, especialmente agora. É isso aí. Brigadão e tchau!